Amigos, boa tarde. Eu venho aqui para falar sobre uma ação que é muito importante, que muitos pais que pagam pensão alimentícias e também muitas mães que recebem para os seus filhos não sabem como é que funciona. Eu venho para falar sobre exoneração de alimentos. O que é que acontece? O pai que paga pensão alimentícia, ele acha que quando o filho ou a filha completa os 18 anos de idade, ele está isento de continuar pagando. Oi, Edson. Boa tarde, Roberto Pires. Roberto Pires. Esse cara é o maior advogado e repórter que fala sobre a OAB. Muito bacana. Então assim, todo pai que tem essa obrigação de pagar a pensão alimentícia, quando o filho ou a filha completa os 18 anos, ele tem a impressão na cabeça dele, porque ele é leigo e ele não entende de lei, ele acha que completou os 18 anos ele vai parar de pagar. Então, automaticamente ele liga para a mãe e diz assim, olha, eu tô falando para você que eu não vou mais pagar a pensão alimentícia porque a minha filha completou 18 anos, certo? É isso que o pai faz? Tá errado, certo? A filhinha completou 18 anos, mas você não pode fazer isso não. Um pai só pode deixar de pagar uma pensão alimentícia depois que tiver uma decisão de um juiz, certo? Então, o que é que o pai precisa fazer? É da seguinte forma. Se ele pensar que o filho ficou maior e para automaticamente ele parar de pagar, o que vai acontecer? A mãe que recebe, ela vai lá na justiça, vai informar, é capaz de entrar com uma ação de execução de alimentos e inclusive até de pedir a prisão do devedor, né? Porque com 3 meses aí de pendência a gente já pode pedir a prisão civil. Então, quais são as possibilidades que você deve pedir a exoneração de alimentos? Porque o que eu quero explicar com isso? Se você é pai e acha que seu filho não está precisando mais da pensão alimentícia, você tem que entrar com uma ação, a ação de exoneração de alimentos. E aí nós temos aqui quatro requisitos, mas só basta um para poder o pai dar entrada. Número 1, o pai, caso o alimentando, que é o filho, ele case ou ele viva em união estável, concubinato ou procedimento indigno de cônjuge alimentado. Então, assim, o pai percebeu que a filha casou. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com o pedido de exoneração de alimentos, vai dar um jeito de juntar a certidão de casamento dela. Se possível, inclusive, informa onde o marido dela trabalha, se ela também está trabalhando, né? E aí, essa é uma opção. A segunda opção, aumento da fortuna do alimentando. Do alimentando quem? De quem recebe a pensão. Principalmente decorrente do recebimento ou aumento do salário. Eu acho super errado quando eles escrevem o aumento da fortuna do alimentando. Fortuna, para mim, é que é milionário. E o alimentando está recebendo pensão alimentícia. Então, como é que o cara escreve aqui fortuna? Então, para mim, é assim a leitura. Aumento das condições financeiras do alimentando, principalmente se ele estiver trabalhando ou se o salário dele aumentou. Então, o pai viu que o filho arrumou um emprego, e aí o pai entra lá com a ação de exoneração de alimentos, junta todas as provas, dizendo que o filho está trabalhando, ou que teve um aumento de salário, que ele não precisa mais daquela contribuição do pai. Letra C, aí vem a maioridade dos filhos. Então, aí chega os 18 anos, o pai diz, agora eu vou tirar, não vou mais pagar não porque você completou 18 anos. Mas não pode, pai, porque ainda tem um filho, ele ainda pode ir até os 24 anos e estudar, ser universitário. Aí você vai continuar tendo que pagar. E a letra D, que eu já antecipei, que é a conclusão, a conclusão do curso universitário pelo filho maior de idade. O que acontece? O filho, a maioridade aqui a gente considera 24 anos. Então, o filho completou 24 anos e se formou. Aí, o pai entra com a exoneração, comprovando que ele completou os 24 anos e que ele já está formado. Junta o certificado de conclusão do curso. Tenta a exoneração.
O que acontece? Que é mais importante que vocês não sabem. Se você não entrar, pai que paga a pensão alimentícia, se você não entrar com pedido de exoneração, ela não a pensão ela vai ficar, essa pensão alimentícia ela vai ficar vitalícia. Porque tenha certeza que o judiciário ele não sabe quando foi que o seu filho se formou ou se ele casou. Ou se ele completou os 18 anos, ele não vai ficar vendo isso aí e ir lá e tirar, pronto, não tem mais a responsabilidade de jeito nenhum. O nosso judiciário, ele é como a gente fala, tem aquela parte da inércia, você tem que impulsionar ele, né? Então, se você não for atrás da exoneração desses alimentos, seu filho vai completar 30, 40, 50, vai casar, vai ter netos, tudo, e vai continuar recebendo a pensão alimentícia. Pode ter certeza disso. Até porque, se você não vai atrás para pedir a exoneração, o judiciário dá para entender até o quê? Puxa, ele não está precisando e com certeza está querendo ajudar, continuar ajudando o filho, né? E aí, uma coisa muito importante é o seguinte... você pergunta assim, Ana, é fácil uma ação de exoneração? É fácil exonerar alimentos? Não é. Não é fácil. Vou lhe dizer por quê. É um processo que ele exige que tenha a contradição, ou que tenha o contraditório. Então, é o seguinte, quando você ingressa com a ação, por mais que você coloque provas robustas, a exemplo que eu vou dar aqui, de um rapaz que fazia fisioterapia, ele tinha 25 anos, já estava trabalhando de carteira assinada, certo? De carteira assinada numa clínica de fisioterapia. O pai juntou o currículo quando ele entregou lá na clínica, juntou a carteira de trabalho dele assinada, juntou o certificado dele que ele tinha se formado, inclusive fotos da formatura, inclusive que ele tinha comprado um carro, tudo isso. Então, você já imagina assim, foi feito um pedido, nesse caso, foi feito um pedido liminar para que a exoneração, só pela prova documental, ela já fosse atendida ali o pedido, mas o juiz não fez isso não pode. Tem que dar a possibilidade de que o alimentando, que é a pessoa que recebe a pensão alimentícia, ela venha até o juiz e se manifeste a respeito de tudo. Inclusive porque ele pode provar que mesmo assim ainda precisa da ajuda do pai, certo? Então, a que eu fiz durou em torno de 2 anos, foi marcada inclusive uma audiência de conciliação, que claro que nunca tem conciliação, essa não teria. O filho formado, fisioterapeuta, ganhando bem, não era casado, não tinha filho, mas mesmo assim ele queria que o pai continuasse pagando. Outra coisa... O coitado do pai, ele ganhava um salário mínimo e era descontado R$ 450 do salário dele e o pai tinha uma união estável com outra mulher, certo? Então, isso é para vocês terem uma noção que se você paga pensão alimentícia e se acontece algumas dessas opções que eu falei para você, você pode ir lá pedir a exoneração, cancelamento, vamos acabar com a pensão. Mas se você não pedir... Você vai ser descontado em folha de pagamento seu pelo resto da vida. Ou se você paga em mãos e que muitos não depositam o dinheiro na conta da mulher, paga na mão para receber um recibo. O que a mulher vai fazer? Que a mulher é inteligente. Ela vai lá na vara, vai voltar, doutor, ele não está pagando mais a pensão alimentícia. Aí ele pega e diz assim, mas meu filho ficou maior. Não é você que decide, não. Quem decide é o juiz. Somente uma decisão judicial é que vai lhe autorizar a não pagar mais a pensão alimentícia, certo? Então, é uma ação que poucas pessoas conhecem, que é essa ação de exoneração de alimentos. Eu estou falando aqui para muitos que pagam, para que saibam, para que tire da cabeça isso e achar que completou os 18 anos, para automaticamente de pagar, não faça isso, você pode até chegar a ser preso, certo? Então, se você... deslumbrou algumas dessas possibilidades que eu falei aqui, você pode procurar um advogado, um defensor público para ingressar com a ação. Inclusive, quando eu falo que nessa ação, por mais que toda a documentação ela seja uma prova material robusta e muito concreta,
esse princípio do contraditório, ele é tão importante que, inclusive, na jurisprudência já é pacificado, e, inclusive, tem uma súmula do STJ, que é a súmula número 358. E essa súmula, ela fala o seguinte: o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Então, resumo da ópera, somente o juiz é que vai poder lhe autorizar a não pagar mais a pensão alimentícia. A gente fala que o poder familiar acaba quando a pessoa completa os 18 anos. Tudo bem que acaba com os 18 anos, mas, no entanto, essa obrigação continua devido ao parentesco. E aí, ela pode se estender por mais tempo. Então, era isso que eu queria falar sobre exoneração de alimentos, tentando falar aqui pouquinho, curtinho, porque a minha assessora, Drica Paiva, eu chamo ela de Drica, mas é a Adriana Paiva, ela disse que eu tenho que falar pouco. E eu acho que depois do que eu falei aqui, muitos homens que pagam pensão alimentícia agora vão saber qual é a forma correta de deixar, né, de tentar deixar pagar a pensão, através de uma ação judicial de exoneração de alimentos. Não é você deixar por conta própria, você vai se prejudicar. Um beijo para todos. Minha amiga doutora Vanessa Martinez, linda, belíssima. Olha eu aqui falando hoje, mas hoje eu tô tão séria, Vanessa, né? Nem tô com aquelas brincadeiras. Mas eu sei por quê, porque é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Eu dei o azar do Tizil. Eu gravei o primeiro, foi pros stories. Os stories não dá muita visualização. Acabei tendo que gravar um agora pro feed. O primeiro que tá nos stories ficou perfeito. Esse daqui, ele não tá tão bacana como o primeiro, não. Mas, gente, exoneração de alimentos é isso que eu falei pra vocês. Só pode deixar de pagar a pensão alimentícia se entrar com a ação de exoneração de alimentos. Fora essa opção, vai ficar pagando pro resto da vida, não tem como mudar, viu? Um beijão e boa tarde pra todo mundo.